Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho atualizações sobre aquela situação lá do cara que simplesmente decidiu ameaçar o Lula. E quem está envolvido nessa é o Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, Gustavo Guerreiro, Companhia Limitada, estão aí com sérios problemas com a justiça e a Polícia Federal foi acionada e está aí praticamente a captura, ou pelo menos a caça, né, de algumas pessoas. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação aqui, ó. Tá? O Ministério da Justiça manda aí a Polícia Federal investigar a ameaça a Lula nas redes sociais. Ou seja, a casa tá caindo para os bolsonaristas, ou pelo menos para aquelas pessoas que não para os bolsonaristas, porque tem bolsonaristas, o cara tá pouco se importando com algumas situações. O cara simplesmente fala assim: ah, eu penso isso, do Lula, ponto, acabou. Mas tem alguns que, de certo modo, e aqui é onde vai a parte do Nicolas Ferreira, né? Tem alguns que ficam ensandecidos, né? Ensandecidos, e aí a casa começa a cair. A Polícia Federal tá na cola. Então, vamos falar sobre isso. Já me mencionei, já me apresentei, sou Cláudio Pereira, seja muito bem-vindo. Aqui é um canal de Justiça e Política, é muito bom ter você por aqui. Já chega esmagando no like aí e vamos lá falar sobre essa situação aqui que muito interessa a quem? A Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira. Ai, cara, desculpa, eu queria estar com mais seriedade, mas o Nicolas, que o pessoal chama carinhosamente, eu não vou falar aqui o apelido dele, mas o pessoal chama ele, é o seguinte: esse cara tá sempre em todas as coisas ruins, e é bem feito que a Polícia Federal esteja na cola dele. E aí você fala assim: ah, mas não, Cláudio, não é assim, ele não tem nada a ver. Fica tranquilo que eu vou te explicar que ele tem tudo a ver. E ele, de certo modo, vai ser responsabilizado também, consequentemente, pelo Código Penal. Essa aqui é a realidade, eu vou te explicar. Já vou logo alertar. Não fica pensando que ele tá isento disso aí, que ele não tá, tá? Então, aqui você tá vendo aqui a matéria da Folha de São Paulo, tá aí o ministro aí, salvo engano, o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Capelli, né, ele partiu pra cima, ou seja, não deixou barato esse negócio de ameaçar o Lula, porque não vai ficar assim. Essa aqui é a realidade, tá? O cara fez uma ameaça e o secretário aí, o secretário do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, já mandou a Polícia Federal aí praticamente investigar e partir para cima diante dessa ameaça que foi feita ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, eu vou te contar, explicar tudo o que aconteceu, que não foi do nada que esse cara fez essa ameaça. Consequentemente, esse cara foi induzido. Essa é a minha opinião, né? Talvez uma opinião jurídica. Esse rapaz, ele tem a responsabilidade, mas tem outra pessoa que tem disseminado mentiras nas redes sociais e essa pessoa tem que ser, consequentemente, responsabilizada. Essa aqui é a realidade. Então, vamos lá falar mais sobre essa situação aqui que aconteceu, né, que o Ricardo Capelli já mandou a Polícia Federal aí investigar e partir pra cima, porque o Lula, infelizmente, foi vítima aí de mais uma ameaça. Aí você fala assim: pô, Cláudio, mais uma ameaça? Não foi a primeira? Não. Teve outros casos e aconteceram algumas coisas ruins. E eu vou falar pra você o que foi que culminou no que resultou para essas pessoas que fizeram aí uma tentativa, ou pelo menos investiram contra a imagem, ou quiseram, de certo modo, agredir o Lula, tá? O resultado não foi legal, a Polícia Federal partiu para cima. Então o Lula, né, infelizmente foi vítima. E por quê? O rapaz aqui, né, que é o Ricardo Capelli, eu sempre esqueço o nome dele, ele falou o seguinte: ó, estou encaminhando hoje à Polícia Federal uma determinação que apure a ameaça feita ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais, fazendo aí uma alusão a um rifle e a vaquinha para tal. Ou seja, a Polícia Federal já está na cola. E aí você fala assim: pô, e aí, cara, o que será que aconteceu? Eu vou te explicar, tá? A Polícia Federal já foi na cola porque o Capelli partiu pra cima por conta dessa ameaça aí, que de certo modo foi ao Lula. O cara simplesmente soltou uma história de carocha lá. Então a Polícia Federal já está partindo pra cima, e esse rapaz vai ter a mesma responsabilidade dos outros, ou vai ser responsabilizado assim como os outros. Aí você fala assim: pô, Cláudio, como os outros? Bem, teve outros também que tentaram dessa mesma maneira e o fim realmente não foi bom, tá? Então o cara, né, vai ser responsabilizado, a Polícia Federal está partindo pra cima. E o que o engraçado
falou, tá? O que que esse engraçadinho falou? Foi simplesmente o seguinte: o Nicolas Ferreira, que é aquele deputado, ele é deputado lá de Minas Gerais? Porque nunca vi nada fazer. Esse cara, pelo visto, eu acho que ainda não tomou conta de ciência que ele está, é um político e que ele tem que lutar pelo povo, porque até agora nada, só faz coisinhas de meme pra poder postar em rede social. É chinfrim, é um cara chinfrim, e quando é questionado, ele acha ruim. Aí, o Nicolas Ferreira simplesmente decidiu soltar mais história. Porque o Lula vai lá nas Forças Armadas, praia privativa. Olha só, isso aqui é história de gente que não tem nada pra poder fazer. Eu não posso dar o nome adequado a esse Nicolas Ferreira. Como pode o cara agir dessa maneira? Cara, é inacreditável, tá? Já foi processado aí, perdeu mais um processo, vai perder outro e agora tá com provavelmente a Polícia Federal também está na cola dele, porque foi o Nicolas ficar incentivando, né, o ataque de certo modo, porque agora eles mudaram a maneira de agir. Eles simplesmente soltam uma historinha pra ver aquela massa aí pra cima e eles ficam de lá, que é o caso do Nicolas Ferreira, só dando risada, só olhando, ó lá, ó. Aí ele faz assim, ó lá os caras lá, ó lá, e chama de trouxa, né? Que eu não posso falar, mas ó lá, se deram mal. Porque a Polícia Federal vai na casa primeiro do cara, né? E eu vou te explicar o que aconteceu. E depois aí o Nicolas Ferreira também vai ser responsabilizado. Porque o Capelli já deixou claro que as redes sociais não serão aí, de certo modo, palco para, né, para fazer essas gaiatagens, ou pelo menos para atacar aí as autoridades. O Nicolas Ferreira, assim, só para você entender mais ou menos aí o que aconteceu sobre essa história do Nicolas Ferreira, ele simplesmente soltou mais uma história furada, mais uma vez em relação ao Lula. O Lula confirma virada do ano em praia privativa controlada pelas Forças Armadas. Deixa eu te fazer uma pergunta, ô Nicolas Ferreira, antes da gente continuar aqui falando sobre essas barbaridades que você anda disseminando. Aí é bem feito que a Polícia Federal vá na sua cola, irresponsável. O que você fez pelo povo de Minas Gerais quando o Bolsonaro estava, de certo modo, pintando e bordando aí com a população brasileira? Você é um irresponsável, cara. Você tem que ser responsabilizado criminalmente, perder esse cargo que você tem. Não tá agindo como tal. Mas eu não vou dar sequência, não, porque eu fico muito imbuído quando eu falo desse Nicolas Ferreira, porque é inacreditável como o cara começa, no caso dele, né, tem agido assim durante todo o mandato. Eu fico com pena do povo de Minas Gerais, que é um povo tão maravilhoso, tá? E infelizmente foi enganado pelo Nicolas Ferreira. E aí você fala assim, mas não, Cláudio, não é assim, você não pode falar assim do Nicolas Ferreira, porque ele sempre está falando a verdade. É? Ele está falando a verdade? Olha o que ele falou aqui do Lula mais uma vez. Lula confirma virada do ano em praia privativa controlada por Forças Armadas. Deixa eu fazer uma pergunta, Nicolas. Desde quando praia é privativa, irresponsável? De onde você tirou essa história de carocha? De onde? Daqui a pouco vai ficar vendendo terreno na praia, na lua. É impossível esse negócio jurídico, é responsável. Deixa de ficar incentivando as pessoas ao erro, induzindo ao erro. Esse Nicolas, ele é demais. Aí ele soltou essa pra impactar, porque projeto ele não tem nenhum. Aí ele soltou. Olha só pra você ver, eles trabalham na imaginação das pessoas de modo geral. Aí ele deve ter pensado assim, bem, eu falo que o Lula foi para uma praia privativa, porque pelo menos o que é o correto, o Código Civil não dá essa permissão de ter praia, vamos dizer assim, privativa. Então não existe essa possibilidade de você comprar um terreno na praia, enfim. Tá? Ele atiça o imaginário, vai e fala, eu vou falar isso, porque eu falando assim, a população fica revoltada, e aí vai atacar o Lula. É essa maneira que esse responsável tem agido. Ele não faz o ataque direto ao Lula, porque ele sabe que ele vai ser, de certo modo, vai ter quebra de decoro, vai perder aí o seu cargo e ele não quer ser preso. Aí ele solta nas redes sociais a mentira, a esculhambação e induz as pessoas ao erro e até mesmo à prisão. E aí quem é responsabilizado é o cara que foi lá, que tá lá, de certo modo, muitas vezes passando por dificuldades financeiras e acha que os problemas que ele tá passando é por conta do PT e não por conta do roubo milionário aí que o Bolsonaro fez durante, né, anos. Mas enfim, é uma outra parte. Aí ele pegou o Nicolas Ferreira, né, fez essa fala contra o Lula.
praia privativa das Forças Armadas. E aí, né, o que acontece? O que aconteceu aí em relação ao Nicolas? Ele soltou essa, trabalhando na imaginação. É assim que eles fazem. Presta atenção no que eu tô te falando, isso é importante. Eles trabalham na imaginação, né? Na pilha, deixar o cara pilhado. E é assim que eles fizeram de 2013. Vai pilhando, vai mentindo, vai todo dia soltando uma. O que aconteceu? Né? Uma pessoa que também tem que ser responsabilizado, pegou e partiu pra cima do Lula. A gente poderia, de certo modo, contratar um mercenário. Olha só pra você ver o nível da imaginação. Mas isso, na minha visão, essa é a minha visão em relação ao Nicolas Ferreira. Foi ele que foi o responsável por isso. Porque você não pode ficar incentivando as pessoas. E eles estão fazendo isso, não é a primeira vez. O Nicolas Ferreira e dentre outros aí, tá? Enfim. Aí o cara pegou, precisamos contratar aí um mercenário, coisa e tal, pra poder, de certo modo, né, atacar o Lula. Olha só, eu tô utilizando aqui uma outra linguagem pra não ficar tão complicado. E aí, o que acontece? Houve uma reviravolta, uma reverberação muito grande quando ele falou isso aí em relação ao Lula. E o que acontece? Logo depois, isso no posto do Nicolas Ferreira, né? Falando vaquinha virtual, vamos fazer uma vaquinha. Vaquinha para poder ajudar o pobre, o menos favorecido, em Minas Gerais, que está aí. Belo Horizonte, até um tempo atrás, tinha aumentado em 160% a população de rua. Ninguém faz para poder ajudar aquele povo lá. Agora, vaquinha, ou pelo menos incentivar, para causar dano a uma outra pessoa, aí quer fazer vaquinha. Deixa de ser responsável, Nicolas. Você tem que ser punido. O Lula tem que processar você. Esse cara tem que ser punido. Agora, você, por estar incentivando e não apagar o post dele de imediato, você tem que ser punido. Aí, pessoal, assim, voltando, que eu sinceramente, eu vou dizer pra você, falar sobre esse Nicolas Ferreira é é complicado. Aí, o cara pegou, vamos fazer uma vaquinha pra poder ir atrás do Lula e coisa e tal. Aí a Polícia Federal soube da ameaça, já partiu pra cima. O Capelli, de certo modo, foi de um modo agressivo, né? Claro, e tem que ser assim para que outras pessoas que eu vou falar pra você, para que outras pessoas não façam do mesmo jeito. Porque já teve outros casos lá, não sei se você sabe. Tá lá no Pará, tinha um fazendeiro que disse que queria, né, atingir o Lula em um determinado local aí do corpo dele, tá? Então, a Polícia Federal foi pra cima e o cara já recuou e disse o seguinte: ah, não, eu estou arrependido. Não tá arrependido, eu vou dizer pra você o porquê que ele não está arrependido no texto dele, que tá aqui na matéria da Folha de São Paulo. Ele falou assim, né, o cara foi identificado, é claro, né, a internet não é terra sem lei. Essa que é a realidade. Quando eles querem, eles identificam o mais rápido possível. Após a repercussão, o perfil identificado aí como André Luiz diz que errou e pediu desculpa, né? Diante dos ocorridos, podemos... Fala dele, lá ele falando. Diante dos últimos ocorridos, podemos chegar a uma conclusão que, né? Eu errei, sim. Eu contrataria um mercenário para, né, eliminar o presidente? Não. Não. Afinal, gastaria o dinheiro em outra coisa. É bem pregado, como diz o pessoal lá na Bahia, que a Polícia Federal vá até a sua casa, o André Luiz, né? Que é bem provável que você deve estar dando um jeito aí de estar pulando fora para você parar de ser, né? Indulgente não, né? De ser, de certo modo, negligente e parar de seguir gente como o Nicolas, que não traz ou que não agrega nada na sua vida. Aí você vai pra jaula, o André Luiz vai pra jaula e o Nicolas continua lá dando risada. É essa a maneira, o modus operandi, a maneira como os bolsonaristas estão agindo. Eles incentivam o pessoal, de certo modo, ir para o confronto, não vai suportar o confronto, a Polícia Federal vai chegar diretamente com os dois pés no peito, o cara vai pra jaula, não tem dinheiro para poder pagar advogados aí, né, para poder fazer contestação, enfim, e o cara vai passar lá um tempão lá na jaula. E o Nicolas Ferreira e o Geyer, né, pra onde se até bati aqui, desculpa, e o Geyer e esses caras, pra onde vão? Então, você vê que a situação ela sai do controle, pelo menos a minha visão, né? Tem que chamar esse Nicolas Ferreira aí, dar um jeito de processar ele pelo fato das irresponsabilidades que, no caso do Nicolas Ferreira, que tem um perfil, né, um alcance gigantesco, para não postar esse tipo de coisa, ou pelo menos, né, situação que causa o vexame. Ele, o Nicolas Ferreira, deveria vir a público e falar assim: ó, Xará, seguinte, o confronto com o Lula aqui é dentro da ideia política, dentro da minha opinião, vamos dizer assim,
da linha de raciocínio, sobre o pensamento, sobre, né, o que pode ser feito ou não pelo país. Agora, esse tipo de coisa, agressão, não. E ele é tão responsável que é bem provável que a Polícia Federal vá, de certo modo, partir para cima do Nicolas Ferreira, porque ele, consequentemente, incitou, ou pelo menos foi omisso, diante do Código Civil aí da Lei 10.406, salvo engano. Ele foi omisso, foi negligente, foi imprudente, tá? E de certo modo causou tudo isso. Então, pessoal, agradeço aí a sua presença. É muito difícil a gente falar desse Nicolas Ferreira. Eu vou dizer pra você, quando eu falo desse cara, assim, eu fico assim, né? É incrível como o cara consegue fazer tantas coisas ruins dentro de tão pouco tempo. Acho que é porque eu gosto muito do povo de Minas e não dá pra aceitar o cara fazendo uma barbaridade dessa com a galera. E, né, essa é a maneira que esses caras estão utilizando agora, né? O pessoal fala sobre boi de piranha, né? Então tá aí. Agora, quem vai ser o próximo aí pra jaula? Pelo Nicolas Ferreira, pelo Gustavo Geyer, que tá sendo condenado também, que a gente vai falar sobre no outro vídeo. Tá sendo condenado, foi condenado agora. Então, é isso, gente, ó, eu vou dizer pra você, né, a política é um instrumento que pode mudar a vida das pessoas e a população, infelizmente, ainda não percebeu isso. Fica aí falando, Lula e coisa e tal, igual o outro lá do Belém, acho que o fazendeiro lá. Vou pegar o Lula se ele vier aqui na minha cidade, tá? A Polícia Federal prendeu lá em flagrante lá no Pará um cara, né, que estava de certo modo dizendo que ia pegar o Lula, tá? Em agosto também teve uma outra situação, enfim, tá? A Polícia Federal não tá perdoando, tá? Tá partindo pra cima. Pessoal, seguinte, esse é o vídeo de hoje, obrigado pela presença, obrigado pelo moral e é isso, gente, ó, eu vou dizer, falar sobre esses caras é muito duro quando você vê o cara como Nicolas Ferreira poderia ajudar tanta gente em Minas Gerais e o cara fazendo esse tipo de coisa. Pelo amor. Não dá. Não dá. E o pior, fazendo muitas pessoas colocando as pessoas na jaula indiretamente, tá? Político nenhum